Em 2095, há exatos 53 dias, o mundo testemunhou o desaparecimento misterioso de milhões de pessoas em diversas partes do planeta. Tudo começou em um dia aparentemente comum. Naquela manhã, Nova York acordou ensolarada. "Bom dia, Nova York! É sexta-feira e um dia lindo", anunciou Tom Whitney, apresentador de um programa matinal animado com a programação do dia, que incluía o lançamento de um novo single de uma cantora e compositora premiada com o Oscar. Enquanto isso, em um escritório, uma equipe discutia estratégias de marketing para uma campanha de verão. Em outro canto, um casal vivia um momento de alívio. "Amor, os médicos disseram que a cirurgia foi um sucesso. Você vai poder se levantar até o final do dia", sussurrou uma voz preocupada ao telefone. O dia parecia comum para todos, até que algo inexplicável aconteceu. De repente, as notícias tomaram conta da mídia. Algo estranho estava ocorrendo. Relatos de pessoas desaparecendo no ar começaram a surgir. Sim, você ouviu corretamente. Há várias testemunhas afirmando que pessoas simplesmente evaporaram, reportou um apresentador. Em Nova York, Kurt, um repórter em Times Square, confirmou que a situação não estava restrita à cidade. "Entendemos que isso está acontecendo ao redor do mundo inteiro. É o caos absoluto." Em meio à confusão, ficou claro que o evento era o tão esperado arrebatamento, e aqueles que permaneceram foram deixados para trás. 53 dias depois, o mundo já não era mais o mesmo. O arrebatamento foi seguido por mudanças rápidas e drásticas. Surgiu um novo líder global, estabelecendo um governo único, uma moeda única, uma força militar única e até uma religião única, imposta a todos. Cristãos que não haviam sido levados viviam agora escondidos, lutando para preservar sua fé. Alguns foram capturados e brutalmente punidos por se recusarem a se submeter às novas normas. Reuniões para oração só aconteciam à noite, em segredo, enquanto muitos pais, por desespero, aceitavam a nova religião e o sinal necessário para sobreviver, podendo assim comprar e vender no novo sistema. Para os cristãos que resistiam, o futuro era incerto, mas havia uma certeza: a grande tribulação estava prestes a começar. Suas preces clamavam por força e fé em meio à adversidade. Enquanto isso, histórias de luta e superação também se destacavam, como a de Lionel, um jovem que, aos 18 anos, conseguiu seu primeiro emprego como garçom em um restaurante de sua cidade natal. Ele sonhava em juntar dinheiro para comprar um carro, mas um incidente marcou sua trajetória. Em um turno movimentado, Lionel atendia um grupo de homens que, em tom de brincadeira, o empurraram enquanto ele servia bebidas. Isso fez com que ele derramasse uma garrafa de champanhe caríssima. Entre risadas sarcásticas e aplausos irônicos, os clientes o humilharam, enquanto o gerente, furioso, mandou que ele limpasse o estrago. Lionel terminou seu turno, mas decidiu que nunca mais permitiria que alguém o diminuísse daquela forma. Ele pediu demissão e jurou que trabalharia apenas para si mesmo. Nos anos seguintes, Lionel construiu sua independência financeira. Começou com um pequeno negócio de lavagem de carros e limpeza de janelas, que vendeu com lucro. Com o dinheiro, investiu no mercado de ações e, mais tarde, mergulhou no ramo imobiliário. Aos 35 anos, Lionel era dono de um império construído com determinação e coragem, mostrando que até os momentos mais humilhantes podem ser transformados em combustível para o sucesso. Lionel sempre foi extremamente dedicado e obcecado em atingir suas metas. Sua vida estava completamente tomada por seus projetos e ambições, o que o impedia de ter tempo para manter um relacionamento. Ele simplesmente não conseguia encaixar isso em sua rotina. Apesar disso, Lionel era muito ligado aos pais e fazia questão de visitá-los sempre que podia. Certo dia, sua mãe, preocupada, comentou: "Filho, o dinheiro que você ganhou já não é o suficiente? Por que você não se acalma, encontra uma boa mulher e forma uma família? Que tal vir à igreja conosco no próximo domingo? Você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo." Lionel, meio desconcertado, respondeu: "Mas mãe, eu cresci na igreja, lembra?" Ela, com um olhar firme, rebateu: "Não estou falando apenas de frequentar a igreja, mas de verdadeiramente entregar sua vida ao Senhor. Comprometa-se com Ele da mesma forma que você se dedica aos seus negócios.
O pai de Lionel, que raramente dizia algo, completou com uma frase curta e impactante. Você está trabalhando para ir mais cedo para o túmulo. Diminua o ritmo e se lembre de Deus. Embora Lionel já estivesse acostumado a ouvir esse tipo de conselho, ele sempre acreditou que teria tempo no futuro para fazer tudo. Ele planejava um dia constituir família, se reconectar com Deus e até realizar trabalhos missionários, como construir igrejas em áreas necessitadas. Sempre dizia aos pais: vou me acertar com Deus quando completar 40 anos. Vou desacelerar, curtir a vida e nunca mais precisar trabalhar. Lionel acreditava que todos os seus esforços eram para o bem da família. Estou fazendo isso por vocês. Nunca mais terão que se preocupar com dinheiro, ele afirmava com convicção. 5 anos se passaram e, logo após completar 40 anos, Lionel vendeu parte de seus negócios por milhões de dólares. Ele contratou CEOs e gerentes para administrar seu império, finalmente se declarando pronto para aproveitar a vida. Com uma conta bancária robusta, Lionel começou a planejar suas próximas viagens e até mesmo a compra de um carro esportivo clássico, algo que ele sempre quis. Naquela noite, ao se deitar, ele refletia sobre o quanto seria bom, finalmente, ter tempo para si mesmo. De repente, o quarto foi inundado por uma luz branca e brilhante. Um anjo apareceu diante dele e declarou: Lionel, o Senhor exige sua alma esta noite. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Lionel implorou: não estou pronto. Por favor, não agora. Estou saudável e acabei de me aposentar. Tenho tantos planos. O anjo respondeu calmamente: você teve uma boa vida, Lionel. Recebeu inúmeras oportunidades de trabalhar para o Senhor, mas escolheu construir sua riqueza. Teve incontáveis chances de adorá-lo, mas optou por adorar o dinheiro. Deus foi misericordioso e enviou muitas pessoas à sua vida para te alertar, mas você as ignorou. Desesperado, Lionel gritou: se eu morrer agora, vou para o inferno, e não quero isso. O anjo com pesar respondeu: você teve um número de dias determinados nesta terra. Cada dia fez suas escolhas e agora seu tempo acabou. Pouco tempo depois, Lionel faleceu. A lição dessa história é clara. Não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje, especialmente quando se trata de sua relação com Deus. Não espere até que seja tarde demais para se entregar ao Senhor. Ore enquanto ainda há tempo. Dedique sua vida ao que realmente importa enquanto você tem saúde e força. Arrependa-se e viva para Deus. Se você viesse à minha casa, veria na entrada uma placa que diz: a vida é curta, a eternidade é longa, viva como se soubesse disso. É um lembrete para todos nós. Derrote os ídolos que tentam ocupar o lugar de Deus em sua vida. Lute a boa batalha da fé enquanto ainda há tempo. Ore incessantemente. Busque a Deus. Abandone vícios. Deixe de lado a amargura. Perdoe enquanto ainda está aqui. Liberte-se da raiva e do ressentimento enquanto há tempo. O apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A eternidade está mais próxima do que imaginamos, e cada dia tomamos decisões que moldam nosso destino. Um evangelista certa vez afirmou: se você fosse dormir hoje à noite e no meio da madrugada acordasse ao som de uma trombeta como nunca antes ouviu, estaria preparado? Num piscar de olhos, se o arrebatamento ocorresse neste exato momento, como você acordaria? Você se sentiria traumatizado, tomado pelo medo e pela incerteza, ou cheio de alegria e expectativa, seguro de que sua vida está em paz com Deus? É uma pergunta profunda, pois se você não pode responder com convicção que acordaria com alegria, talvez seja a hora de preparar seu coração. Essa reflexão é extremamente poderosa, porque nos leva a pensar: quantos de nós podem dizer, sem sombra de dúvida, que estão prontos para o encontro com o Senhor? Você pode afirmar que está vivendo para Jesus? Que seu coração pertence inteiramente a Ele? Sua alma está comprometida com Cristo e sua mente foi renovada e transformada pelo poder dele? Essa é uma questão crucial, pois quer você acredite ou não, a palavra de Deus é verdadeira.
Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, está escrito: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa promessa é o que os filhos de Deus aguardam com esperança e alegria, um dia glorioso em que seremos arrebatados para nos encontrar com Jesus nos céus. No entanto, embora seja um evento magnífico, a Bíblia nos alerta que ele acontecerá de forma repentina. Em 1 Coríntios 15:51-52 lemos: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. O arrebatamento ocorrerá num instante, tão rápido quanto um piscar de olhos. Não haverá tempo para consertar a vida, pedir perdão ou se reconciliar com Deus. Não haverá tempo para correr até o quarto de oração, perdoar aquele vizinho ou testemunhar sobre o que Deus fez por você. Quando o arrebatamento acontecer, será em um instante. Por isso, a melhor escolha que você pode fazer é acertar sua vida com Deus hoje. Não desperdice os dias que lhe foram dados nesta terra perseguindo coisas que te afastam do Senhor e podem te impedir de ser levado para estar com Ele. Imagine o caos que tomará conta do mundo quando isso ocorrer. Noticiários ao redor do planeta anunciarão que milhões de pessoas desapareceram repentinamente, sem deixar rastros. Pense no desespero de um cristão que, ao perceber o que aconteceu, se dá conta de que ficou para trás. O horror estampado em seus rostos será incomensurável, pois ouviram sobre Jesus, sabiam a palavra de Deus, mas não estavam em comunhão real com Ele. Viveram uma vida dupla, com um pé no mundo e outro na igreja, segurando a Bíblia com uma mão, enquanto a outra estava comprometida com o pecado. A verdade é que ninguém que vive uma vida morna será levado para se encontrar com Cristo. Somente aqueles que têm um coração ardente por Ele, uma devoção apaixonada e uma fome insaciável de servir ao reino de Deus serão transformados no abrir e fechar de olhos. Essas pessoas vivem com o propósito de agradar ao Senhor, com uma vida comprometida e consagrada. Em Mateus 24:40-44, Jesus nos dá um alerta poderoso. Então, 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai também preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que não o esperais. Quando o Senhor vier para levar seu povo, pouco importará quem você é, o que possui ou o que realizou na terra. O que verdadeiramente contará é se você viveu com fidelidade e devoção a Deus. Portanto, escolha hoje viver para Ele. Não espere até ser tarde demais. Não importará com quem você tem negócios, quem são seus parentes ou qual é o seu status social. A Bíblia deixa claro: num piscar de olhos, 2 homens estarão no campo, mas apenas um estará em paz com Deus. Esse será levado para estar com Jesus instantaneamente, enquanto o outro ficará para trás, confrontado com o custo de suas escolhas. Naquele dia, os que permanecerem na terra terão que lidar com as consequências de seus pecados e se perguntar: valeu a pena? Será que compensou ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O dinheiro valeu a pena? E a raiva, a fofoca, os vícios? O que parecia tão importante naquele momento se mostrará insignificante diante da eternidade. Aqueles que ficarem terão que suportar o período da tribulação, enfrentando o domínio do anticristo e dias de extrema dificuldade. Por isso, enquanto ainda há tempo, ouça esta mensagem. Acerte sua vida com Deus agora mesmo. Não adie, não hesite e não pense que terá mais tempo no futuro. O amanhã não está garantido para ninguém.
Escolha viver de maneira correta e comprometida a partir de hoje. Entregue seu coração ao Senhor. É admirável ser uma pessoa dedicada ao trabalho, à saúde ou aos seus objetivos. Ter ambição e construir um futuro sólido são coisas boas. Mas nada disso deve ocupar o lugar central que pertence a Jesus Cristo. Ele deve ser a prioridade em sua vida, a base de todas as suas decisões e o destinatário de toda a glória. Se há algum pecado em sua vida que ainda não foi confessado, arrependa-se hoje. O inferno é real, o arrebatamento é real, o céu é real e Jesus Cristo é real. Não ignore essa verdade. Tome uma decisão agora e reconcilie-se com Deus, porque no dia em que o arrebatamento acontecer, não haverá tempo para fazer ajustes ou mudar de direção. A Bíblia nos convida ao maior evento da história da humanidade. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, na tradução ampliada, está escrito: Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntos com eles, os ressuscitados, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Pense nisso. Você realmente quer perder esse momento glorioso? Eu certamente não. Não quero ficar para trás no dia em que o Senhor descer do céu para buscar sua igreja amada. Ele virá de forma repentina, sem aviso e com rapidez. A Bíblia nos diz que o Senhor descerá com um brado de comando, com a voz de um arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Quando essa trombeta soar, onde você estará? Será que estará pronto para se encontrar com o Senhor nos céus? Ou será que será um dia de desespero e arrependimento por ter ignorado o chamado de Deus? Quando a trombeta tocar, qual será o estado do seu coração? Estará vivendo em pecado ou esperando fielmente, em oração e esperança, pelo Senhor? Será um dia de ajuste de contas para você? Será o momento em que perceberá que recebeu um convite para o evento mais espetacular e glorioso, mas não deu a devida atenção a ele? Você se ajoelhará em desespero, perguntando-se: como eu pude perder isso? Como fui deixado para trás? Enquanto você reflete sobre isso agora, ouça com atenção e tome essa mensagem a sério. O dia do Senhor virá como um ladrão, de forma inesperada e em um momento que ninguém pode prever. Mas quando esse dia chegar, para aqueles que estão prontos, será uma reunião gloriosa e espetacular nos céus. Não perca a chance de participar do maior evento de todos os tempos. Prepare-se hoje, aceite o convite, acerte sua vida com Deus e viva cada dia como se fosse o último, porque quando a trombeta soar, o que realmente importará será o estado do seu coração diante do Senhor. O que me chama a atenção é como a Bíblia utiliza a expressão atente para. Atentar é prestar atenção de forma especial, é dar um cuidado extra e um nível maior de consideração do que o habitual. Antes de avançarmos, quero compartilhar com você um trecho significativo das Escrituras. Em Marcos 13, 28, 33, lemos: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está às portas. Em verdade vos digo que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Estejam atentos, vigiem e orem, pois vocês não sabem quando esse tempo chegará. Neste trecho, encontramos pela primeira vez a expressão atente para, que nos chama a prestar especial atenção ao retorno de Jesus. E como se pode atentar para algo tão importante? A Bíblia nos instrui claramente: vigiem e orem. Isso não é apenas um conselho, é um chamado urgente. Deixe-me perguntar, você está vigilante? Está orando? Está observando os sinais ao seu redor? A Bíblia nos alerta que nos últimos dias virão tempos difíceis. A palavra difícil implica perigos e riscos. Isso significa
que devemos estar atentos ao aumento de perigos em diversas áreas, na saúde, na economia, na natureza e na própria moralidade humana. Estamos vendo homens se tornando amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, orgulhosos, blasfemos, ingratos e impuros. Esses sinais não são apenas coincidências, são confirmações do que as Escrituras nos alertaram. Jesus também nos advertiu em Mateus 24:4, cuidado para que ninguém os engane. Essa advertência nos alerta sobre um tempo de engano generalizado, um tempo tão perigoso que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados, se possível. Isso deveria nos levar a estar constantemente em alerta, discernindo o que é verdadeiro do que é falso. Voltando ao trecho de Marcos 13, Jesus nos diz que, ao observarmos essas coisas acontecendo, devemos saber que sua vinda está próxima, às portas. O exemplo da figueira foi dado para que entendêssemos que os sinais de sua vinda estão ao nosso redor. É um aviso claro. Atente para o que está acontecendo, porque o tempo é curto. Paulo também nos alertou em 2 Timóteo 4 que chegaria o dia em que muitos não suportariam a sã doutrina. Eles rejeitariam o ensino puro e verdadeiro do Evangelho, buscando ouvir apenas o que agrada a seus ouvidos. Criariam um círculo de mestres que aprovam seus estilos de vida, afastando-se da verdade. Por isso, atente para isso, homem e mulher de Deus. Não caia na armadilha de aceitar um evangelho que aprova o pecado. O verdadeiro evangelho não apenas conforta, mas também desafia, exorta à justiça e leva ao arrependimento. Jesus nos advertiu ainda mais em Mateus 24:7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Esses eventos são sinais claros para aqueles que estão atentos. Em Mateus 24:10, lemos que muitos se escandalizarão, trairão e odiarão uns aos outros. Esses são tempos em que o amor de muitos esfriará. Portanto, preste atenção. Não negligencie esses avisos. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um guia vivo que nos prepara para o maior evento da história, o retorno de Jesus Cristo. Não sabemos o dia ou a hora, mas sabemos que está próximo. E quando acontecer, será repentino, como um ladrão que vem na noite. Esteja preparado. Viva cada dia com a expectativa e a seriedade que esse momento exige. Não espere, porque pode não haver outra chance. Atente para isso hoje e entregue sua vida completamente ao Senhor. A Bíblia nos alerta claramente sobre os tempos finais, dizendo que a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Por isso quero perguntar novamente: você está vigilante? Está orando? Está observando os sinais que as Escrituras nos apontam? A Bíblia afirma que nos últimos dias virão tempos difíceis, cheios de perigos e desafios. É essencial entendermos que existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Quando você se entrega a Jesus e entrega sua vida a Ele, algo extraordinário acontece. Você é transportado das trevas para o reino da luz. Esse é o momento em que passamos de um estado de escuridão para nos tornarmos filhos da sua maravilhosa luz. Mas há algo que precisamos entender. As trevas não suportam a luz. Isso significa que, quando você se torna luz em Cristo, você incomoda o reino das trevas. O diabo não pode suportar aqueles que pertencem ao Senhor, mas a boa notícia é que Deus nos capacita. Em Lucas 10:19, Jesus declara: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso nos mostra que temos poder sobre o inimigo. Quando você sabe quem é em Cristo, o diabo não pode te derrotar. Talvez você esteja enfrentando ataques espirituais ou desafios que parecem insuperáveis, mas quero encorajá-lo. Deus está pronto para renovar suas forças, afiar suas armas espirituais e te dar novas estratégias para vencer. A palavra de Deus está à disposição de todo crente. Comece a declarar as promessas que Ele fez a você. Você é mais que vencedor. Você é cabeça e não cauda. Suas mãos são abençoadas, seus pés são abençoados,
Você é abençoado na cidade e nos campos. Com Deus, todas as coisas são possíveis. E se você permanecer firme na fé, confiando na rocha dos séculos, Deus certamente intervirá em sua situação, independentemente das armadilhas que o inimigo tentar colocar em seu caminho. A Bíblia é nossa fonte mais confiável de sabedoria, tanto para esta vida quanto para a eternidade. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Este mesmo livro sagrado também nos alerta em 1 Timóteo 4, 1, onde diz: o Espírito afirma claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso significa que, mesmo tendo acesso à pura verdade de Deus, haverá pessoas que escolherão se apegar a ensinos enganosos, influenciados por forças malignas. Esses ensinos demoníacos não se apresentam de forma evidente ou grotesca, como muitos imaginam. Eles são sutis, envolventes e enganosos. Eles dizem coisas como: você pode pecar o quanto quiser, porque a graça de Deus é infinita e sua misericórdia dura para sempre. Ou ainda, viva para si mesmo, cuide dos seus próprios interesses, acumule riquezas. Há um pequeno elemento de verdade nisso, mas está misturado com mentiras que desviam as pessoas do caminho da retidão. Esses ensinos não mostram o preço que o pecado cobra, nem o vazio de uma vida vivida apenas para si. A Bíblia nos avisa sobre o caráter do diabo. Em João 8,44 está escrito: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Apesar disso, a sociedade, em muitos casos, escolheu seguir os princípios que refletem essas mentiras, rejeitando a verdade que é a palavra de Deus. Ensinos demoníacos não promovem uma maldade explícita, ao contrário, são insidiosos, mascarados como algo aceitável ou até desejável. Eles desviam as pessoas do arrependimento, da santidade e da obediência a Deus. Portanto, quero encorajá-lo hoje a estar atento, vigilante e comprometido com a verdade. Rejeite qualquer doutrina que minimize o impacto do pecado ou que promova uma vida centrada apenas em desejos egoístas. A mensagem do Evangelho não é de acomodação, mas de transformação. É um chamado ao arrependimento, à santidade e à busca incessante pela presença de Deus. Não se deixe enganar. Persevere na fé. Permaneça firme na palavra e siga o caminho da luz, sabendo que, com Cristo, você tem autoridade e vitória sobre todas as obras do inimigo. Deus nos deu sua graça, e sua misericórdia permanece para sempre. Mas a Bíblia é clara ao afirmar que Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. É um princípio inegável. Nossas ações têm consequências, tanto no presente quanto na eternidade. Em relação às bênçãos de Deus, é verdade que Ele quer cuidar de nós e nos ver prosperar. Mas a prosperidade não se limita apenas a questões financeiras. Uma pessoa pode acumular riquezas materiais e, ao mesmo tempo, estar completamente morta espiritualmente. Sempre será melhor ser rico em Cristo, cheio de vida espiritual, do que possuir todos os tesouros do mundo e perder a alma. Afinal, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida eterna? Como cristãos, não deveríamos nos surpreender com a crescente rejeição da verdade em nossos dias. O afastamento de muitos é algo que as Escrituras já nos alertaram. No entanto, isso não significa que devemos apenas assistir passivamente a esse desvio. Precisamos agir, falar, viver e defender a verdade do Evangelho. Em 2 Timóteo 4, 2-4, o apóstolo Paulo instrui Timóteo com firmeza. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda e encoraje com paciência e ensino. Ele explica que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, mas movidas por seus próprios desejos,
buscarão mestres que apenas digam o que querem ouvir, afastando-se da verdade e voltando-se para mitos. Paulo sabia que Timóteo enfrentaria desafios, mas também sabia que sua missão era permanecer fiel à palavra de Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor estivesse se desviando. Ele precisava continuar ensinando a verdade, mesmo que isso fosse contra o desejo popular. Paulo o encorajou a se manter firme no que havia aprendido, sem ceder às doutrinas enganosas que estavam levando muitos à perdição. O apóstolo também advertiu a igreja da Galácia em sua carta dizendo: "Estou admirado de que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na verdade não é outro. Há pessoas que os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado." Paulo sabia que a verdade é única, e qualquer tentativa de distorcê-la era uma estratégia do inimigo para afastar as pessoas de uma relação genuína com Deus. Jesus declarou claramente: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." Essa é a verdade que precisamos guardar com todo o coração. A salvação só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Existe apenas um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quando Cristo começou seu ministério, sua mensagem foi clara e direta: arrependam-se e creiam no Evangelho. Como seguidores de Cristo, se nos desviarmos de seus ensinamentos para seguir filosofias ou doutrinas alternativas, estamos nos afastando da verdade e nos aproximando das trevas. Estamos nos deixando levar por um mundo que é governado pelo inimigo e que, em última instância, será destruído. Apocalipse 12:9 nos lembra que o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, foi lançado à terra, junto com seus anjos. Ele é o enganador do mundo inteiro, e suas mentiras têm o objetivo de afastar as pessoas de Deus. No entanto, a palavra de Deus prevalecerá, pois ela é a verdade absoluta. Nenhuma filosofia, ensino ou doutrina humana será capaz de superar aquilo que Deus declarou como correto. Seu plano perfeito será cumprido, e todos aqueles que escolherem seguir sua palavra e obedecer a seus mandamentos viverão para sempre com ele em seu reino glorioso. Mas essa escolha depende de nós. Devemos decidir seguir a verdade e rejeitar os ensinos perigosos deste mundo. Como está escrito no Salmo 37, 4, 5. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele agirá. Essas palavras nos lembram que a verdadeira prosperidade está em caminhar com Deus, confiar em sua direção e viver de acordo com sua vontade. A graça e a misericórdia de Deus são infinitas, mas nossa responsabilidade é viver de maneira digna dessa graça, pregando a verdade, vivendo a verdade e sendo luz em um mundo que tanto precisa de Cristo. As promessas de Deus são inúmeras e espalhadas por toda a Bíblia, cada uma carregando consigo o poder de transformar vidas. Por exemplo, se você busca sabedoria, basta mergulhar no livro de Provérbios, onde está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa confiança em Deus deve ser completa e inabalável, pois quando se trata da fé em Cristo, não existe espaço para neutralidade. Não é possível viver com um pé na fé e outro no mundo. Ou você está ardendo em paixão pelo Senhor, ou está frio e distante dele. Não há meio termo, pois o Senhor não tolera a mornidão espiritual. Se afirmamos ser seguidores de Cristo, precisamos ser inteiros em nossa entrega. Ele deseja um compromisso total, sem reservas, e quando nos rendemos completamente, ele se aproxima de nós, suprindo todas as nossas necessidades e nos capacitando a viver uma vida radical mais profundamente recompensadora. O próprio Jesus declarou em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Substitua a palavra dinheiro por qualquer outra coisa que dispute seu coração. Carreira, validação de outros, vícios. Se não estivermos totalmente dedicados a Deus, não podemos verdadeiramente ser seus. Ser um cristão dividido, com o coração repartido, é ainda pior do que não ser um cristão. Em Apocalipse 3:15 e 16, lemos palavras fortes do Senhor. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essas palavras são um alerta claro. Jesus nos oferece a oportunidade de entregar tudo a Ele, permitindo que Ele transforme nossas vidas. A decisão é nossa: render-se ou rebelar-se, servir a Jesus ou ao mundo. Não há um terceiro caminho. Estamos em um dos lados, e nunca nos é permitido estar em ambos. A dualidade da vida é uma realidade constante. Há a imagem que criamos de nós mesmos e a percepção que os outros têm de nós. Algumas pessoas nos amarão e admirarão, enquanto outras jamais aceitarão quem somos, independentemente do que façamos. Essa dualidade está presente em todos os aspectos da vida. O mesmo hospital onde nascem lindas crianças é o lugar onde muitos dão seu último suspiro. Da mesma forma, na igreja, aqueles que ajudam a levar almas a Cristo podem ser os primeiros a condenar e criticar quando alguém cai em pecado. A Bíblia também reflete essa dualidade ao falar do visível e do invisível, da caminhada pela fé e não pela visão, dos anjos e dos demônios, do justo e do ímpio. Considere a vida de Davi, por exemplo. Ele foi descrito como um homem segundo o coração de Deus, um salmista, um matador de gigantes, ungido e escolhido pelo Senhor. No entanto, o mesmo Davi também cedeu à tentação ao olhar para Batseba com desejo, cometendo adultério e, posteriormente, assassinato. A mesma complexidade é vista em Elias, o profeta que invocou fogo do céu e derrotou os profetas de Baal, mas que, em outro momento, fugiu com medo de Jezabel. A dura realidade da vida é que todos nós enfrentamos essa luta interna. De um lado, há o desejo de fazer o que é santo, agradável e aceitável a Deus. Do outro, nossa carne nos puxa em direção às coisas do mundo, às tentações e ao pecado. Essa batalha entre o espírito e a carne é contínua, mas Deus nos oferece a força necessária para vencê-la, desde que nos entreguemos completamente a Ele. A escolha é sua: abraçar as promessas de Deus, confiar nele com todo o seu coração e viver uma vida de entrega total, ou permitir que as distrações e os desejos deste mundo te afastem do seu plano perfeito. Deus deseja transformar sua vida e te levar a um relacionamento mais profundo com Ele, mas isso exige um compromisso total. Que possamos sempre lembrar que, ao escolhermos a Cristo, escolhemos a vida, a verdade e o caminho que leva à eternidade. Os prazeres desta vida muitas vezes nos distraem, mas o objetivo da minha mensagem hoje é fazer com que você reflita com cuidado sobre uma pergunta essencial. Você está ao lado de Jesus Cristo ou contra Ele? Talvez você sinta a necessidade de se defender e diga: não é como se eu fosse contra Jesus. Porém, quero que entenda que só existem dois lados, dois reinos. Ou você está com Ele, já se ajoelhou diante dele, aceitou e recebeu sua autoridade, entregando seu coração e sua vida para que Ele governe. Ou você ainda não fez isso. Não há meio termo. Ou Cristo está no trono do seu coração, ou outra coisa ou pessoa ocupa esse lugar central. É crucial entender que, em termos de eternidade, só há duas opções: você estará no céu ou no inferno. Precisamos falar sobre essas coisas e lembrar constantemente que as decisões que tomamos enquanto estamos vivos afetam a realidade eterna que nos aguarda. Como está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Outra tradução enfatiza: busque antes de tudo e mais importante, o reino de Deus e a sua justiça, o modo de Deus agir e ser justo, o caráter e a atitude de Deus. Essa passagem nos desafia a escolher Jesus em um mundo que continuamente o rejeita.
Somos chamados a viver uma vida justa em um ambiente hostil, onde a autoridade de Jesus deve ser a única a reinar em nossas vidas. Não nos curvamos a nenhum outro Deus, senão a Cristo. Viver em retidão em um mundo hostil significa permitir que Jesus tenha autoridade sobre todas as nossas escolhas. Ele deve governar nossos pensamentos e ser a motivação por trás de nossas ações. Essa vida é um chamado para ser separado, para refletir. Deus é santo, portanto, devo ser santo. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Uma vida de justiça exige uma perspectiva celestial, uma dedicação total. Isso significa correr a corrida da fé, lutar o bom combate sem comprometer a verdade, sem vacilar. Viver em retidão é entregar completamente a sua vontade para que a vontade de Deus prevaleça. E assim eu pergunto, para qual reino você está vivendo? Existe o reino de Deus e o reino das trevas. Qual deles você está servindo? Qual é o seu verdadeiro desejo? A quem você pertence? Ninguém pode servir a dois senhores. Não há como ter um pé em cada reino, como está escrito em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E essa verdade vai além do dinheiro. Você não pode amar a Deus e, ao mesmo tempo, amar o pecado, a carne ou o mundo. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, começa um processo de regeneração. Por isso é chamado de nascer de novo. Você morre para o pecado e para os desejos da carne, vivendo em constante transformação até encontrar Jesus face a face. Deixe-me encorajá-lo. Você não pode viver em dois mundos. Não é possível servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não funciona. Você não pode querer um pouco do mundo e um pouco de Deus. Não há espaço para compromissos. É tudo ou nada. Deus deve estar acima de tudo, ser o centro de tudo. Ele não aceita dividir o trono do seu coração com ninguém. Por isso, escolho incentivá-lo a servir ao Senhor. Sirva ao reino de Deus, a Jesus Cristo. O reino das trevas não oferece nada que seja duradouro ou significativo. Mas o reino de Deus, esse é completamente diferente. Ele oferece vida eterna, alegria e paz que jamais acabarão. Ele oferece o privilégio incomparável de, um dia, estar na presença do Todo-Poderoso. Escolha o reino de Deus. Escolha a vida e não a morte. Escolha Jesus. Se você pode ouvir esta mensagem hoje, ainda há tempo. O Senhor está chamando você para o seu reino, para uma vida de verdadeira liberdade, paz e alegria em sua presença. Não adie essa decisão. Cristo te espera de braços abertos, pronto para transformar sua vida e te dar um propósito eterno. Ainda há tempo para mudar a direção da sua vida. Podemos continuar trilhando o caminho do pecado, enfrentando inevitavelmente o julgamento de Deus, ou podemos nos voltar para Ele com um coração arrependido e receber seu perdão e sua graça. O livro de Mateus, no capítulo 7, versos 13 e 14, em sua tradução ampliada, nos dá um importante alerta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo e fácil de trilhar é o caminho que leva à destruição e à perda eterna, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta, e estreito, e difícil de trilhar é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que o encontram. Essa passagem nos leva a uma pergunta crucial. Você já decidiu caminhar pelo caminho estreito, mesmo sabendo que ele é difícil e desafiador, mas que leva à vida eterna? Ou tem preferido o caminho largo, onde tudo parece mais fácil, onde suas vontades não encontram limites? A escolha é sua: viver os prazeres momentâneos deste mundo ou abraçar a disciplina e a retidão que conduzem à verdadeira vida. Você decide entre perseguir riquezas, poder e bens materiais ou buscar a piedade e a santidade. Essa decisão define o rumo eterno de sua alma. Em Hebreus 4:13, encontramos um poderoso lembrete de que Deus vê todas as coisas. Nenhuma de nossas ações está oculta, e um dia todas serão expostas no dia do juízo. A história de Noé ilustra isso de forma clara.
O pecado não permanece escondido para sempre. Ele será revelado e suas consequências serão enfrentadas. Mas como cristãos, temos a esperança da salvação em Jesus Cristo. Por isso, devemos nos voltar para Ele com arrependimento genuíno, confiando que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nossa vida deve ser vivida de maneira que glorifique e honre a Deus, pois um dia daremos conta de tudo o que fizemos. Os olhos do Senhor estão sempre buscando aqueles que lhe são totalmente dedicados, aqueles que confiam plenamente nele. Quando enfrentamos obstáculos, nossa confiança não deve estar em pessoas ou coisas materiais, mas em Deus, o Todo-Poderoso. Ele busca corações totalmente comprometidos com Ele, pessoas que colocam sua fé e esperança nele acima de qualquer outra coisa. Minha oração principal é esta: Senhor, ajuda-me a estar alerta, a manter meus olhos e ouvidos abertos para não perder os sinais que o Senhor dá aos seus filhos. Isso se torna ainda mais urgente quando lemos Atos 2,17, que nos diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Essa promessa é extraordinária. Deus nos garantiu que nos últimos dias derramará seu espírito sobre toda a humanidade. Entretanto, que tragédia seria para um cristão perder esse sinal? Que desastre seria deixar de experimentar esse derramamento maravilhoso do Espírito de Deus? Por isso, a minha oração constante é: Senhor, não me deixe perder esse derramamento. Não permita que eu fique de fora dessa manifestação gloriosa do seu Espírito. Sabemos que a Bíblia nos dá muitos sinais sobre os últimos dias. Como as pessoas se comportarão, como a maldade aumentará, como nações se levantarão contra outras. Mas há um sinal que desejo experimentar: o derramamento do Espírito de Deus. Quero ser um recipiente dessa graça, um participante ativo dessa promessa divina. Quero que o Espírito Santo inunde minha vida completamente. E você? Em que está focado nos últimos dias? Se você não estiver orando, se não estiver vigilante, o dia do Senhor chegará como um ladrão, de forma inesperada. É por isso que devemos estar atentos e em oração, buscando estar prontos para receber o que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor está derramando o seu Espírito, e minha maior esperança é ser parte disso, vivendo de acordo com sua vontade e permitindo que sua presença transforme completamente minha vida. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Essas palavras de Jesus, encontradas em João 14:2-3, são um lembrete poderoso de que o Senhor está preparando algo glorioso para aqueles que o amam. Mas Ele também nos alerta, como em Apocalipse 3:2-3. Acordem, fortaleçam o que resta e está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembrem-se, portanto, do que vocês receberam e ouviram. Obedeçam e arrependam-se. Mas, se não acordarem, virei como um ladrão, e vocês não saberão a que hora virei contra vocês. A Bíblia nos chama a despertar. O Senhor deseja que abramos os olhos para as realidades eternas. Há um céu e um inferno, e um dia de juízo está reservado. Imagine alguém dirigindo por uma estrada, mas que adormece ou se distrai. Essa pessoa pode facilmente perder os sinais que indicam o caminho certo. Assim também é conosco. Deus nos deu inúmeros sinais em sua palavra, orientações claras de que o tempo está se esgotando. Este mundo, com suas dores e limitações, não é eterno. Isso, na verdade, é uma boa notícia. Afinal, o céu, como a Bíblia o descreve, é um lugar infinitamente melhor. Não haverá mais lágrimas, nem tristeza, somente alegria e paz. Estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade, longe das doenças, dos desastres naturais e de toda a devastação deste mundo. A grande pergunta é: estamos vivendo como quem sabe que seus dias estão contados? Estamos acumulando tesouros no céu com o pouco tempo que temos aqui na terra?
Estamos nos esforçando diariamente para crucificar nossa carne, abandonando o pecado e buscando praticar o amor de Deus em nossas vidas? Muitos de nós enfrentam situações que parecem nunca mudar, e às vezes nos apegamos a pessoas, hábitos ruins ou pecados ocultos. No entanto, quero fazer um apelo urgente a você. Não há mais tempo para se agarrar a amizades que o levam ao pecado. Não há mais tempo para tolerar coisas que contaminam sua mente com pensamentos impuros ou imorais. O Senhor nos chama à liberdade. Ele veio para nos libertar da opressão e da escravidão espiritual. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mas essa liberdade precisa ser recebida. Precisamos nos afastar das amarras que nos prendem a este mundo e aceitar o presente de salvação que Ele nos oferece. Olhe ao redor e veja os sinais dos tempos. A fome, pestes, desastres naturais cada vez mais frequentes e rumores de guerra em todo lugar. As últimas profecias da Bíblia estão se cumprindo diante de nossos olhos. Cristo está muito próximo de retornar. Por isso, é hora de nos afastarmos do mal e olharmos para nosso Salvador, o único capaz de nos conduzir à verdadeira vida. Em Lucas 17:30-33, Jesus nos alerta sobre sua segunda vinda. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço de sua casa e seus bens estiverem dentro, não desça para buscá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, a manterá. Essas palavras nos mostram que a volta de Jesus será repentina, como um dia comum em que todos estão ocupados com suas rotinas. Não haverá tempo para a preparação de última hora. Quando Ele aparecer, será o momento de estarmos prontos. Ele nos adverte que não podemos nos distrair com as coisas deste mundo. Lembremo-nos da mulher de Ló, que olhou para trás e perdeu sua vida. Isso nos ensina que não podemos nos apegar ao que é temporário. Quem tentar segurar sua vida terrena, perderá a verdadeira vida. Mas quem estiver disposto a abandoná-la por Cristo, encontrará a vida eterna. Portanto, este é o momento de se preparar, de viver com propósito e vigilância. A volta do Senhor está próxima, e não sabemos o dia nem a hora. Que possamos estar alertas, atentos aos sinais e com nossos corações totalmente entregues a Ele, prontos para encontrá-lo e viver a eternidade ao seu lado. No relato de Gênesis, Deus decide destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à extrema corrupção e pecado de seus habitantes. Antes de executar o juízo, Ele avisa Ló e sua família, ordenando que fujam sem olhar para trás. Durante a fuga, entretanto, a esposa de Ló desobedece e olha para as cidades que estavam sendo destruídas. No mesmo instante, ela é transformada em uma estátua de sal. Esse episódio é um alerta poderoso, repetido por Jesus, para que não sejamos distraídos como a esposa de Ló. Se desviarmos nossos olhos de Jesus e nos fixarmos no mundo, corremos o risco de enfrentar o julgamento de Deus. Quando vivemos para preservar nossas próprias vidas e interesses, acabamos perdendo-as diante do julgamento divino. Mas quando entregamos nossas vidas a Jesus, encontramos a verdadeira vida. Não há dúvida de que todos enfrentaremos distrações ao longo de nossa caminhada. Cada cristão, em algum momento, tropeça e cai. Contudo, aqueles que se arrependem e voltam seus olhos para Cristo, recebem perdão. A maturidade espiritual não está na ausência de pecado, mas na disposição de retornar a Jesus sempre que falharmos. Infelizmente, muitos têm se deixado distrair a ponto de nunca realmente se voltarem para Jesus. No dia do juízo, esses enfrentarão a mesma condenação que a esposa de Ló, pois rejeitaram completamente o amor e a graça de Deus. O mundo oferece inúmeras distrações que podem desviar nosso foco de Cristo. Algumas são claramente destrutivas, como vícios, relacionamentos impróprios e pensamentos impuros. Nesses casos, buscamos satisfazer nossos desejos pessoais, mas esses caminhos nunca levam à verdadeira vida. Outras distrações, entretanto, podem parecer boas. Podemos nos perder no trabalho, na dedicação à família
ou em hobbies. Embora essas coisas sejam legítimas e importantes, elas se tornam perigosas quando tiram nosso foco de Jesus. Tudo o que ocupa o lugar central em nossas vidas se torna um ídolo, e é necessário estar vigilante para identificar essas distrações. Não podemos permitir que preocupações com dinheiro, sucesso ou status nos afastem de nosso relacionamento com Cristo. Deus não está pedindo que abandonemos nossas famílias ou deixemos nossos empregos, mas que o coloquemos no centro de nossas vidas. Ele deve ser nossa prioridade máxima. Pode parecer que estamos perdendo algo ao abandonar distrações para seguir a Cristo, mas, na realidade, estamos ganhando muito mais. Ao abrir mão de nossas distrações e nos voltarmos para Ele, encontramos vida verdadeira. É como uma situação em um restaurante onde os clientes são incentivados a deixar seus celulares de lado. Inicialmente, pode parecer um sacrifício, mas o resultado é um serviço mais rápido, uma conexão mais profunda com as pessoas à mesa e uma experiência de refeição mais satisfatória. De forma semelhante, ao nos afastarmos do pecado e nos voltarmos para Cristo, deixamos de tentar satisfazer nossos desejos momentâneos e ganhamos algo infinitamente maior. Um relacionamento íntimo com Deus, a filiação como filhos dele e a vida eterna. Sim, abrir mão de algumas coisas pode significar perder certos relacionamentos ou renunciar ao controle absoluto sobre nossas vidas. Mas o que ganhamos em troca é incomparável. Somos adotados como filhos de Deus, herdamos a vida eterna e experimentamos uma comunhão profunda com o Criador do Universo. É uma troca que vale a pena. Portanto, pergunto: quais são as distrações em sua vida que têm impedido você de enxergar Jesus com clareza? Talvez pareça impossível deixá-las para trás, mas lembre-se de que aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo habitando dentro de si. É Ele quem nos capacita a superar as distrações e encontrar a verdadeira paz e propósito em Cristo. Quando nos voltamos para Jesus, Ele dissipa o caos de nossas vidas e nos guia à verdadeira vida. Deus nos deu uma promessa maravilhosa, encontrada em Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Essa promessa é para todos os que se voltam para Ele. Não permita que distrações o impeçam de experimentar o derramamento do Espírito de Deus. Volte seus olhos para Jesus, deixe para trás tudo o que o prende e abrace a vida abundante que Ele oferece. Nos últimos dias, Deus prometeu derramar seu Espírito sobre toda a humanidade. Como está escrito em Atos 2, 17 e 18, o Senhor declara: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Essa promessa é um presente precioso para os filhos de Deus, algo que nos dá conforto em tempos difíceis. Mesmo diante das adversidades, temos a certeza de que Deus está conosco e jamais nos abandonará. Ele prometeu não apenas estar presente, mas também nos capacitar espiritualmente. Quando o Espírito de Deus é derramado, ele traz consigo poder espiritual para aqueles que creem. Os dons do Espírito, como discernimento, paz, amor e sabedoria, se tornam ainda mais evidentes e abundantes em nossas vidas. Isso significa que, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, como filhos de Deus, podemos nos agarrar a essa verdade. À medida que nos aproximamos do retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único lugar seguro para encontrarmos força e refúgio é na presença de Deus. Jesus nos lembrou disso ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses tempos perigosos que a Bíblia prediz podem ser assustadores, mas se mantivermos nossos olhos fixos em Jesus, Ele nos livrará. Deus nos deu uma promessa poderosa para enfrentarmos essas épocas de incerteza. É por isso que devemos estar vigilantes e cheios de esperança, sabendo que o derramamento do Espírito nos equipa para perseverar.
Seja este o fim dos tempos ou não, como crentes, nossa prioridade deve ser clara: manter nosso foco exclusivamente em Jesus Cristo. Ele é o caminho que conduz à vida eterna, a verdade que liberta e a vida que nos dá plenitude. Jesus afirmou categoricamente que ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Isso nos lembra de que não podemos nos distrair com as coisas do mundo, nem mesmo com os eventos que parecem sinalizar os tempos finais. Há um alerta em Mateus 7, 22, 23, que precisamos levar a sério. Jesus disse que muitos, no dia do juízo, dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Mas ele responderá: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto nos chama a refletir sobre o tipo de relacionamento que temos com Cristo. Não basta fazer obras ou sinais. O que importa é conhecê-lo verdadeiramente e viver uma vida alinhada com a sua vontade. Em vez de gastar nossas energias tentando analisar cada acontecimento mundial ou verificando uma lista de sinais proféticos, devemos investir nosso tempo em buscar a Deus. Esse deve ser o nosso único foco: conhecer Jesus mais profundamente, orar com sinceridade e construir um relacionamento verdadeiro com Ele. Nossa meta deve ser estar em comunhão com Cristo, de modo que, ao nos apresentarmos diante dele, possamos ouvir as palavras: Muito bem, servo bom e fiel. É crucial entendermos que essa busca por Deus não é algo que possa ser adiado. O tempo é agora. É nesse momento que devemos nos dedicar completamente a conhecer e seguir Jesus. Ele prometeu estar conosco, derramar seu Espírito e nos fortalecer para os desafios que virão. Se mantivermos nossos olhos fixos nele, encontraremos a paz e a certeza de que, independentemente do que acontecer, estaremos seguros em seus braços e preparados para o glorioso dia de seu retorno.